residente do Casa 8. Esse é mais um programa apresentado e produzido por mim, Ana Cabral, galerinha do meu coração. E vamos para mais um episódio? No mês de novembro, a gente vai tratar sobre o tema de desinformação, pós-verdade e os seus impactos na política, em especial a brasileira. Antes da gente ir para o nosso bate-papo, eu vou pedir para que você siga a gente e ligue as notificações aqui no Spotify, para quando a gente colocar um episódio no ar, você ser notificado. E se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal também e liga as notificações, para quando a gente subir o episódio, você ser também notificado, beleza? Dica de novembro, eu trouxe o filme Não Olhe Para Cima, do ano de 2021. No filme, dois cientistas que estudam astronomia identificam um asteroide que está em rota de colisão com a Terra e, junto à sua equipe, começam a notificar as autoridades do governo sobre o fato e o quão rápido ele vai acontecer. Porém, eles não contavam com o fato de que essas mesmas pessoas do governo não iriam querer acreditar nessa notícia. E, para além disso, fazem uma campanha deliberada contra as informações alarmantes dos cientistas. Gente, sério, esse filme é muito bom e é uma crítica ferrenha às fake news e ao negacionismo. Inclusive, ele está na Netflix. Uma pesquisa da Poynter Institute, 44% dos brasileiros confirmaram receber fake news todos os dias no ano de 2022. E 43% confirmaram ter repassado essas mentiras sem checagem das notícias no mesmo período. A geração que mais assume ter repassado uma notícia falsa é a geração Z. Em paralelo a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, também com base em estudo, afirmou que as notícias falsas circulam 70% mais rápido que notícias verdadeiras. Quando procuramos entender o que é pós-verdade, podemos trazer a seguinte definição, abre aspas. A explicação da palavra pós-verdade, de acordo com o dicionário Oxford, é que o composto do prefixo pós não se refere apenas ao tempo seguinte a alguma situação ou evento, como pós-guerra, por exemplo, mas sim a pertencer a um momento em que o conceito específico se tornou irrelevante ou não é mais importante. Neste caso, a verdade. Portanto, pós-verdade se refere ao momento em que a verdade já não é mais importante como já foi. Fecha aspas. Ana Graciela, juntamente com a Ilma Pessoa, chegaram à conclusão em seu estudo que a educação e letramento digital, onde é possível identificar fontes seguras, não é só saber usar a ferramenta tecnológica, mas também entender os diversos sentidos de mídia por trás de uma informação. Pedro Demo ressalta em seu estudo que é importante entender que aprender é, principalmente, saber pensar. E saber pensar implica também criar conexões de sentido para além do que se repete de forma lógica. O sentido sempre tem viés subjetivo. Vocês estão prontos para o bate-papo do mês? Para conversar com a gente hoje, eu trouxe uma pessoa que tem muita experiência para falar sobre pós-verdade, fake news, e é um estudioso que se debruça sobre comunicação. O nome dele é Luiz Mauro e ele é professor da Faculdade Casper Líbero. E também já gravou vídeos para o canal Casa do Saber no YouTube. Seu hobby preferido é música e, para deixar ele feliz, um bom feijão encorpado com arroz soltinho. Pode entrar, Luiz Mauro, o Casa 8 é seu. Oi, Ana Carolina, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por essa apresentação super divertida e simpática. E oi para todo mundo que está ouvindo a gente, que legal, que bacana poder estar aqui com vocês. Ah, a gente que agradece. Não, falar que o detalhe do feijão é importante, o caldinho faz toda a diferença. Boa. Não, em cima ou embaixo, essa é uma polêmica. Aí eu vou ser isentão, viu? Eu coloco do lado. Ah! Saiu bem. Eu boto em cima, o feijão em cima e o arroz embaixo. Porque eu gosto de dar aquela ligazinha, assim, sabe? Tá certo.
Quando eu quero realmente ser assim super preciso, fazer aquela coisa quase geométrica, eu coloco o feijão do lado do arroz, mas cobrindo um pedacinho para os dois mesclarem. Ah, boa, para ter aquela área de interseção, assim. Exatamente. Mas aí depende do dia, do arroz e do feijão. Boa, perfeito. Professor, para a gente começar, explica para a gente o que é pós-verdade e como ela se conecta com o processo de desinformação. Muito bem, ótima para a gente começar, já começando direto ao ponto, né, Carolina? Perfeito. A pós-verdade, ela é um termo inventado, ou que foi, melhor dizendo, popularizado por volta de 2016, para designar um monte de informações que estavam em circulação, principalmente nas redes sociais, que não tinham quase nenhum fundamento, ou às vezes não tinham fundamento nenhum mesmo, e que, no entanto, se passavam por verdade aos olhos de quem recebia essas informações. Daí que algumas pessoas começaram a usar a expressão pós-verdade para se referir a essas informações que tinham uma circulação muito rápida, muito grande, atingiam milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas que não tinham nenhum fundamento direto. No entanto, aí você vai falar, peraí, isso não é o que minha avó chamava de mentira? Então, exato, faz sentido, sim. Aí é que tá, tem uma pequena, mas uma diferença pequena, sutil, mas importante. Enquanto a mentira, ela não tem muitos problemas em se escancarar como mentira, a pós-verdade, ou a ideia de pós-verdade, ela procura maquiar todos os conteúdos errados, todos os conteúdos enganosos, todos os conteúdos que são incorretos. Ela procura dar aquela maquiada para parecer que é verdade e para trazer versões que são plausíveis, isso é, que podem ser verdade. É por isso, inclusive, que eu diria que ela é bem perigosa do ponto de vista da democracia, da política, porque ela trabalha num registro perto da verdade, não perto da mentira. Então, se eu falo, por isso que o negócio pega. Se eu falo, por exemplo, olha, um disco voador acabou de aterrissar em Brasília, você vai falar, não é mentira, você tá aí, o que você anda comendo, o que tinha naquele feijão que ninguém te contou. Uhum. Agora, se eu te falo, olha, caiu, sei lá, um prédio no interior de algum lugar e por falta de manutenção, por corrupção, por isso, por aquilo e pelo outro, eu não tenho muito como verificar. Eu não tenho tempo para verificar. E é uma informação plausível. Infelizmente, prédios podem desabar. Sim. Por ser plausível, por poder ser verdade, há uma tendência de que eu acredite. Então, a ideia de pós-verdade se refere... A gente poderia até falar que toda pós-verdade, de certa maneira, ela flerta com a mentira. Sim. Não, flertar é um termo antigo. Deixa eu atualizar. Toda pós-verdade tem um crush com a mentira. Agora ficou atual. Gostei. Eu acho que essa parte que o senhor comentou sobre ela estar num espectro e ela tá mais próximo da verdade do que da mentira, mas de alguma forma ela flerta também ali com a mentira, é uma coisa... E eu acho, pelo pouco que eu pude entender e pesquisando, e afinidade com o tema também, porque eu me interesso, é uma coisa que é muito da subjetividade, né? De quem está ali em contato com aquela notícia, com aquela informação. Então, tem muito a ver também, eu acho, né? E aqui, fique à vontade para me corrigir, que tem um certo grau de manipulação, certo? Certo. A resposta curta é certo. A resposta comprida, certo de novo, porque... existe uma questão que é a intenção. Quando a gente informa alguém, tem uma questão vinculada à intenção. Essa intenção ela pode ser mais aberta, mais direta, mais escancarada, ela pode ser um pouquinho mais velada, mas toda informação, toda comunicação, ela vem dotada de uma intenção, ou seja, eu quero alguma coisa com ela. Nem sempre é uma coisa ruim, nem sempre é uma coisa do mal. Então, quando alguém pede uma informação para outra pessoa na rua, existe uma intenção, alguém de conseguir uma informação e a outra de dar essa informação da maneira mais rápida, curta e direta possível para se livrar daquela pessoa. Estou falando um exemplo aí bem caricatural, mas só para começar. Então, mesmo que seja um rápido encontro, tem uma intenção. Só que a vida ela é bem mais complexa do que rápidos encontros. Então, quando a gente precisa de uma informação de qualquer natureza, a gente vai pegar essa informação em algumas fontes. E essa fonte, ao passar a informação para a gente, ela está passando a informação, mas vem um combo. Vem a informação,
vem junto o ponto de vista, vem junto o que a pessoa, ou grupo, ou entidade, ou empresa espera que a gente faça com essa informação, e vem junto uma coisa mais difícil de localizar. Ela já vem com uma impressão de verdade. Ela já vem para mim como impressão de verdade. Então, nesse combo, a informação ela vem sempre, entre aspas, agora, manipulada. Ela já vem pronta para eu consumir. Essa manipulação, assim como a da pessoa que deu a informação, ela tem um objetivo. E a grande questão da pós-verdade é perguntar que objetivo é esse de passar informações falsas? Que objetivo é esse de levar pessoas, às vezes populações inteiras, ao erro, ao engano, à atitude decorrente de uma falta de informação ou de uma informação errada? Então, sim, existe uma manipulação em toda a informação. Não existe nunca, jamais, informação neutra. Mas no caso da pós-verdade, essa razão de manipulação quase sempre ela está vinculado a alguma questão política. Mas tenho que, logo de cara, aqui lembrar que política não é necessariamente partidária. Ela pode ser política voltada para uma tendência, política voltada para uma causa, política voltada para a simples criação de desinformações para outras finalidades. Então, não é o partido A ou o partido B quando eu falo de intenção política. A intenção política é porque, quando eu passo uma informação deliberadamente errada, alguma questão de poder está muito forte nisso. Então também tem uma questão de influência, né? Do que eu quero ganhar e aonde eu quero chegar com aquela informação, aspas, aqui manipulada. Totalmente. Se a gente quiser, né, Carolina, só para não parecer que é uma coisa muito grande, quando alguém faz uma brincadeira de mau gosto com outra, por exemplo, dá uma informação errada para ver a pessoa fazer alguma coisa errada e rir, tá? Isso era muito comum naquelas coisas de pegadinha. Eu tenho várias questões éticas, tudo isso, mas isso seria outro assunto. Mas enfim, quando alguém me dá uma informação errada para fazer uma suposta brincadeira comigo, ela está manipulando a informação para me influenciar de uma determinada maneira e me levar a fazer uma coisa errada. Como nem sempre dá tempo de eu verificar a informação, como nem sempre eu tenho interesse em verificar a informação, às vezes eu simplesmente aceito aquela informação que é dada, ajo de maneira incorreta, me lasco, e aí a pessoa que fez isso ri de mim, acha engraçado, tal. Isso a gente tem... Eu questiono muito se isso é brincadeira, porque para mim, na verdade, você está bem próximo da violência. Sim, com certeza. E muito com uma roupagem de comédia, né? Exato. Imagina se isso no âmbito mais assim pessoal, de uma suposta brincadeira, já é complicado. Imagina quando a gente faz isso do ponto de vista social, do ponto de vista político, aonde uma informação ela é assim propositalmente falada de maneira errada, divulgada de maneira errada, para levar não uma pessoa, mas grupos, às vezes sociedades inteiras, a agir de uma maneira. Aí a gente vê a dimensão que essa ideia de pós-verdade, de informação falsa, de fake news, de desinformação, tudo isso está bem junto. O poder que isso tem. Acho que a chavinha do poder atravessa. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando muito sobre o quanto o letramento digital, assim, o letramento especificamente das redes sociais, né, o letramento digital, ele é importante para que a gente consiga criar estratégias para checar a informação, para ir atrás da informação, para entender, às vezes, o que está por trás daquela notícia, né? Porque hoje, assim, vendo um pouco do que eu percebo, né, nas minhas redes sociais, porque aí eu também estou falando de dentro de uma bolha, né, específica, de pessoas que consomem conteúdos próximos aos meus e tudo mais, então eu realmente não tenho acesso a outras pessoas, e às vezes eu sinto muito que as pessoas querem um viés de confirmação. É uma pessoa X que tem um direcionamento, que tem um pensamento político próximo ao meu, publica alguma coisa específica, só que se essa pessoa não checou a informação e aí não tem toda essa estratégia mesmo de ir atrás da informação, de checar, de conferir, ela não está só se informando de forma errada, como ela também está contaminando também outras pessoas a se informarem de uma forma equivocada, né? Nossa, sim, super importante isso que você falou, e de certo modo também um pouquinho melancólico, porque no fundo você tem toda a razão quando você fala do viés de confirmação pelo seguinte: em linhas gerais, é mais fácil aceitar uma mentira que confirma meus pontos de vista do que aceitar uma verdade que contraria o que eu acredito. Por quê? Porque quando eu recebo uma informação que confirma meu ponto de vista, eu me sinto bem. Quando você ouve alguém falar
alguma coisa que você concorda, você se sente bem, você se sente valorizada, a gente se sente inteligente, fala, uau, Sim. nossa! Aham. Eu ouvi uma definição que eu achei genial. Uma pessoa, eu não lembro quem que me falou, mas gênio é quem pensa como você. Aquela pessoa que você está vendo o vídeo no YouTube, a pessoa fala alguma coisa que você já acredita, às vezes de uma maneira um pouco mais detalhada, ou um pouco mais aprofunda, você fala, meu, gente, essa pessoa é genial, ela falou tudo que eu já acreditava. Então, peraí, temos um problema. Exato. Totalmente. E até trazendo um exemplo da minha vida, né, para cá, para o nosso papo, eu recentemente estava num churrasco com os amigos, e aí a gente estava falando sobre esse mês agora de setembro. Sim, nós estamos gravando esse episódio que vai ao ar em novembro e setembro. Eu estava num churrasco com os amigos, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu sobre o uso de reconhecimento facial, né? O uso de tecnologias para reconhecimento facial enquanto política pública e o quanto que esses desdobramentos, né, principalmente na área da segurança pública, ele é muito problemático. E a gente vê um desdobramento no nível global que ele não tem sido muito bom. E eu estava conversando isso com os amigos, tinha um amigo especificamente que ele falou que ele era a favor. Eu não sou a favor, eu sou contra, né? Então, aí quando ele falou que não era, que era a favor e tal, eu fiquei assim, pô, amigo, mas como assim, sabe? E nós dois somos duas pessoas progressistas, nós dois somos duas pessoas que temos um direcionamento político mais direcionado para o progressismo e para pautas progressistas. E aí depois ele foi me respondendo por que ele era a favor. E aí a gente foi construindo uma conversa, eu tentando mostrar alguns aspectos e ele tentando mostrar outros. E aquela conversa foi muito frutífera, porque eu pude entender um pouco do que ele estava falando e ele pôde entender um pouquinho do que eu estava falando. E a gente trocou informação, ele trocou artigo comigo, eu troquei documentário com ele e eu falei, amigo, a gente pode voltar nisso depois que a gente lê, né, alguns conteúdos. E eu fiquei pensando, cara, que bom que eu tive o contato com alguém que discordou de mim e pôde me mostrar, né, um outro ponto de vista sobre um assunto que eu estava muito certa de ter ali como informação, como base, porque quando a gente fica muito no viés de confirmação, pelo menos é uma coisa que eu sinto, fica todo mundo papagaio de pirata. E aí a gente fica repetindo coisas, né, de outras pessoas que a gente tem, que a gente admira o trabalho, que a gente segue o trabalho, enfim. Mas acaba que a gente não constrói o nosso conhecimento em cima de coisas que, de fato, a gente entende e internaliza, né? Nossa, perfeito. Porque tem vários pontos legais, muitos pontos legais. Eu diria que, começando pelo fim, o pensamento crítico não começa sem uma autocrítica constante, porque senão ele vira, paradoxalmente, um pensamento crítico dogmático. E aí a gente perde a essência do pensamento crítico, que é questionar, é se auto-questionar, é olhar e falar, gente, vamos ver os vários pontos dessa questão. Não significa abrir mão gratuitamente, aleatoriamente, daquilo que a gente pensa. Ao contrário, é ouvir outros pontos até para rever os nossos conceitos, mas também se afirmar neles. Falar, puxa, que legal, eu tenho mais certeza agora do que eu penso, porque eu ouvi outros pontos de vista, eu ouvi para entender, entendi e não gostei. Entro no meu direito. Sim. Mas tem um ponto que me pareceu aí do que você falou, que é fundamental. Você e seu amigo tiveram tempo para discutir. Eu acho que esse viés do tempo é uma das, ou melhor, a falta dele, é uma das coisas que mais favorece a desinformação. E eu não me tiro do jogo, tá? Eu tô longe de ser aquela pessoa que vai checar todas as informações que chegam. Às vezes a informação chega, eu fico feliz porque confirmo que eu já acredito. Ai, que delícia, vou ver o próximo post de filhote de tartaruga, porque eu vejo muito post de filhote de tartaruga. Ai, eu amei! Eu sou filhote de gatinho, gatinhos e filhotinhos de gatinho. Ai, também. Mas olha, se for pra ficar, pessoal que tá ouvindo a gente, se for pra ficar uma coisa dessas coisas que eu tô falando, sigam filhotes de tartaruga. Meu Deus, eu descobri o ano passado. Sério? Eu vou procurar também. Agora o Instagram vai me recomendar também. É porque isso, assim, eu acho que às vezes, e aí eu até entrando já um pouco no próximo tópico, que eu ia puxar com você, sobre essa questão da polarização. Às vezes eu percebo que, e aí eu não sei se é um
uma coisa fluida, que se retroalimenta, mas eu percebo muito que as fake news, essas informações com viés de pós-verdade, elas aprofundam essa questão da polarização, né? Principalmente em ambientes virtuais, assim. E aí a minha pergunta vai muito nesse direcionamento, se de fato essa minha impressão está acontecendo, ou se não, se são coisas um pouco separadas, né? Olha, não, tua impressão está correta pelo seguinte, quanto menos eu conheço o outro, mais eu tenho medo desse outro. Isso vale para muita coisa, muita coisa. Então, começar de uma maneira simples, sei lá, você mora num prédio e aí tem um vizinho que anda sempre meio escondido, você não sabe o que faz. Durante o dia você ouve uns barulhos estranhos no apartamento da pessoa, você não sabe. De repente, o imaginário já está transformando aquele vizinho, sei lá, num vampiro, num ET, em alguém que é um clone, que é um experimento, e faz algum negócio, até que um dia se descobre simplesmente, sei lá, que ele gosta de marcenaria, e os barulhos só é ele tentando mexer em cadeira, trocando fiação, sei lá. Tá? Sim. Mas até a gente descobrir isso daí, o imaginário já foi. E a nossa imaginação, ela corre tão rápido, muitas vezes fora do nosso controle. Se a gente faz isso com um vizinho, imagina quando a gente pensa em escala global, em escala mundial. E aí acontece uma coisa muito triste, é a gente se cercar o tempo todo de informações que levam a gente a ficar perto daquilo que nós já gostamos e já conhecemos. Quando eu não conheço o outro, eu tenho medo desse outro. Esse outro, ele pode ser não só o partidário, tá? Mas esse outro, ele é todo mundo que está perto de mim, mas que eu não me dou ao trabalho de conhecer e por isso eu tenho medo dessa pessoa. Isso vale, a tua pergunta foi linda, porque permite a gente pensar o seguinte, nós temos muito medo daquilo que é desconhecido. Então, falando, por exemplo, nós homens aqui falo como homem, nós homens temos um medo imenso do feminino, porque nós desconhecemos, nós criamos um feminino na nossa cabeça, a meu ver, e aprendi isso das minhas amigas, tá? Totalmente distorcido e esse feminino, se a gente não pode dominar imediatamente a partir do poder econômico, do poder político, da própria violência física, nós imediatamente tememos esse feminino que muitas vezes está aqui do nosso lado e a gente não consegue ver, ou mais ainda, está dentro de nós, nós temos medo da deusa, nós temos medo das deusas que estão habitando cada um de nós e a gente fica com esse medo. Então, quando eu tenho medo, a minha reação quase sempre eu vou temer, eu fico paralisado, eu fico violento. Quando eu temo o outro em termos políticos, eu vou atribuir no meu imaginário tudo de ruim para esse outro. Eu não vou mais ver essa outra pessoa como alguém que discorda de mim politicamente. Como ela discorda de mim politicamente, então provavelmente ela deve ser do mal, provavelmente ela deve, sei lá, fazer as coisas mais horripilantes possíveis, ela não deve ser uma pessoa legal, ela deve chutar cachorrinho na rua e não toma banho e tem bafo. Então eu atribuo essa pessoa, mas vou olhar para o real e falar, peraí, qual que é o meu atrito com ela? A gente não concorda, a gente não vota na mesma pessoa. E vou te falar, e aí, desculpa me alongar, é uma lição que eu aprendi, e aprendi de uma maneira muito vívida para mim. E não vou dizer que entendi tudo, não, tenho que pensar mais uns 15 anos para isso. Aqui perto de onde eu moro, tem uma pessoa que, em tudo e por tudo, eu tenho certeza que nós não votamos na mesma pessoa na última eleição. Não vou entrar em detalhes, eu deixo para a imaginação de quem está ouvindo, mas... E eu, às vezes, que estou longe de ser essa pessoa pura e iluminada, eu olhava para a pessoa na rua e falava, poxa vida, cara. Pensava comigo, não, só pensava, caramba, meu, você é uma pessoa que podia ter outras ideias, não temos nada em comum. Mas não temos nada em comum. E eu olhava na rua e às vezes eu só olhava e pensava, não temos nada em comum. Até que um dia eu, todo feliz do alto dessa minha montanha iluminada, eu vi essa pessoa brincando com um filho. E eu tenho um filho de 11 anos, e a paternidade é uma das coisas que mais me define. E um dia eu vi essa pessoa brincando e dando uma atenção para o filho dele, tratando com tanto carinho. Uma pessoa que eu estava acostumado a ouvir gritando coisas rudes na rua, isso, aquilo, mas tratando com carinho, tratando com cuidado, sabe? Exercendo uma paternidade que eu falei, gente... Olha só, aí eu entrei em crise. Eu falei, olha, aquele cara eu não concordo em nada em termos políticos, mas em termos de cuidado e paternidade, sabe quando deu aquela coisa, eu falei, eu estou mais perto dele na humanidade do trato com o filho do que estou distante na separação política. Embora, evidentemente, eu não falei de política com ele, que eu sabia que
Já sabia qual que era a orientação dele. Mas naquele dia eu confesso que eu fiquei pensando muito tempo nisso. Falei, gente, proximidade e distância, o medo e o conhecimento estão tão interligados. E engraçado você trazer isso, porque eu acho que, e aí é muito do sentimento, tá? Eu não tenho dados, artigos para confirmar essas minhas impressões da vida, né? Mas eu acho que a gente tem ficado com muitas certezas sobre a vida e sobre as pessoas, e às vezes a gente não dá espaço para ser surpreendido, sabe? Pelas coisas no modo em que a gente consiga exercitar a nossa humanidade. Né? E quando eu falo que exercitar a nossa humanidade, é entender que também existe uma outra pessoa por trás ali, ferida, sem querer também me vender aqui como uma pessoa iluminada, eu também tenho as minhas questões para lidar, né? E eu, assim, em algumas áreas da minha vida, principalmente minha vida política, né? Eu sou um pouco dura ali no sentido de, não, eu vou até aqui, depois daqui eu não consigo abrir mais, porque também tem limite, né? E essas coisas, elas fazem a gente voltar para a realidade. Tipo assim, cara, fulano tem um filho, sabe? Essa pessoa tem um filho, essa pessoa toma sorvete num dia quente, sabe? Essa pessoa gosta de açaí, sei lá. E isso é uma coisa que eu percebo muito nas redes sociais, assim. Quando você, por exemplo, eu votei no Lula, né? E aí criticaram o Lula. Quem votou no Lula não pode criticar o Lula, né? As pessoas acham que você votar em alguém ou você gostar de algum artista implica em você nunca tecer críticas sobre essa pessoa. Implica em você aceitar tudo que essa pessoa faz. E não é por aí. Não é por aí. Quando a gente pensa politicamente falando, a gente tem que avaliar as coisas, porque, óbvio, não mudaria em nada a minha escolha política lá atrás, mas eu entendo também que o Lula ele tem as questões dele para governar, né? Ele também faz as concessões dele, ele também joga o jogo político dele. E é entender que eu vou divergir várias vezes, em vários momentos, e eu vou criticar várias vezes, em vários momentos, e não significa que eu não possa fazer isso, sabe? Então, hoje as pessoas é muito sim ou não. Sim ou não. E eu acho que a gente esquece dessas subjetividades, assim, um pouco. Porque a gente está muito preso a certezas e achar que as coisas são muito duras e não pode abrir mão e não pode pensar, enfim. E às vezes a gente se coloca num lugar um pouco restrito, né? Sem essa abertura para o diálogo, sem essa abertura para ver a humanidade nas pessoas, né? Não, é verdade. Isso eu acredito que tem muito, muito a ver com a velocidade das redes sociais que impede a gente de conhecer o outro. Não é a rede. Eu estou longe de morar numa cabana desconectado no meio do oceano. Não, estou em todas as redes sociais, gosto, acho divertido, acho bacana, e não só pelos filhotes de tartaruga, pela interação com os outros. A gente mesmo se conheceu por uma rede social. Exato. Eu não teria tido, sei lá, a oportunidade de estar aqui com você, mas elas não são feitas para o diálogo. Elas são feitas para um consumo imediato. Isso tem a ver com a lógica econômica que orienta essas redes, e elas são feitas para isso. Nenhum problema, elas são criadas para isso. A intenção delas é super aberta. Elas estão aí para monetizar, para financiarizar, para dar lucro. Em nenhum momento a gente nossa, puxa, me falaram que elas foram criadas para promover a fraternidade humana. Não. Elas são já se apresentam como tal, e quando a gente se vincula a elas, a gente sabe muito bem que está se vinculando a uma plataforma comercial, onde há um serviço oferecido, onde haverá produtos e assim por diante. Só que essa lógica nem sempre a gente lembra. Uma coisa é a gente aceitar quando a gente coloca lá, li e aceitei os termos de uso. Eu sei que você, assim como eu, leu parágrafo por parágrafo dos termos de uso, pegou o vocabulário. Não, a gente aceitou. Se eu não sei, de repente vai que... Não, eu tenho algumas coisas eu paro para ler. Exato. Mas você olha e você pensa, puxa, o grande aspecto que tem é que elas são rápidas. Elas não são feitas para eu compreender o outro na sua totalidade. Elas são feitas para eu consumir a alteridade dentro de um pequeno espaço de tempo. E quanto menor esse espaço de tempo que eu me dedicar ao outro, mais pessoas eu posso consumir, assim como a minha postagem, assim como eu mesmo, serei consumido muito rapidamente por outras pessoas e assim por diante. Vamos lembrar uma coisa importante. A palavra consumo. Agora, momento teoria. Não sei se você tem um prefixo aí, momento teoria. Mas a palavra consumo, ela vem lá do latim antigo, e ela está ligado à ideia de destruição. Consumir é destruir, é reduzir, na verdade.
Não é exatamente isso que eu vou falar, mas só para gravar, quando você consome, você está reduzindo alguma coisa a algo pequeno. Por isso que a palavra consumo tem a ver com resumo. Se você mudar uma sílaba, você percebe que consumir é resumir alguma coisa. É encolher aquilo que menos tem a sua questão mais curtinha. Então, quando eu consumo o outro, eu estou reduzindo esse outro à sua parte mais curta, aquilo que é o mais rápido de consumir. E você vê que isso tem tudo a ver com a lógica dessas redes. Se eu for consumir o outro por inteiro, meu Deus, não existe consumo do outro. Aí eu tenho a relação. Eu entro numa coisa, a meu ver, muito mais bonita, que é a comunicação. Com certeza. E isso que você falou da destruição, do ato de consumir, ele é muito simbólico porque ele remonta, né, essa coisa da dominação também. Me vem muito essa questão de um dominar o outro, que quem domina. E aí, enfim, não sei se eu estou viajando aqui também, mas me vem muito essa ideia de dominação também, né? E nesse papo aqui que a gente está tendo, o uso da informação como dominação. E aí fazer esse gancho entre dominação, capitalismo, consumo, informação, pessoas, e você criar uma cortina de fumaça, você criar uma atmosfera em que as pessoas fiquem com medo, né? Então, isso é muito perigoso, é muito forte, né, professor? É bem forte, porque uma das características do ambiente da desinformação é que essa desinformação não tem rosto. Então, você não sabe de onde ela veio, é fácil e difícil rastrear, então é muito complicado você saber de onde ela veio, é muito complicado você perceber o efeito dela até que esse efeito atinja uma superfície visível. O que seria isso? O voto. O que seria isso? A briga, mas briga generalizada. O que seria isso? A hora em que alguém vai lá e agride a outra pessoa no âmbito da violência. Por quê? E é uma coisa importante, mesmo as pessoas que estão envolvidas nisso, elas trabalham muito mais com a ideia de câmera de repercussão do que propriamente só com uma influência. Então, o problema, a meu ver, é que nós estamos mergulhados num ambiente onde o excesso de informação faz com que a gente tenha muita dificuldade para perceber o que é informação verdadeira, o que é informação falsa, pensar em termos autocríticos, por que é que eu estou julgando essa informação como verdadeira e essa outra como falsa, até que os efeitos já estejam espalhados por toda a sociedade. E, nesse ponto, ele é tanto mais cruel quanto ele realmente não escolhe pessoas. Então ele vai colocar todo mundo basicamente no mesmo caldeirão e ampliar, por exemplo, desigualdades, ampliar sistemas de opressão, ampliar as possibilidades de dominação, as possibilidades de precarização do trabalho, de ausência de dignidade da vida humana, elementos que já existiam antes da tecnologia. Não vamos botar toda a culpa no celular, coitado. Mas isso daí se aprofunda quando você está mergulhado num universo de informações onde rigorosamente não há mais hierarquia nenhuma entre o verdadeiro, o falso e, se bobear, entre aquilo que pode até mesmo ser plausível, a gente pode acreditar ou não. E aí, pegando um pouquinho desse gancho, né, eleição e tudo mais, a gente passou recentemente que eu digo no processo de história, né, aqui, a corrida presidencial em 2018 e 2022, e que as fake news tiveram um holofote, quase que eu digo assim, essencial para a corrida da presidência do Brasil. Eu acho que esse termo, historicamente falando, esse termo fake news, ele ganhou muita força, né, nessas duas últimas eleições. Quais consequências as fake news podem influenciar em relação à democracia hoje, assim, olhando para o Brasil, por exemplo? Olha, a tentação, vou ser bem sincero com você, né, Carolina? A tentação seria jogar toda a culpa nas fake news. Tá? E falar, não, elas têm um poder destruidor, elas são venenosas, e são. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: a fake news, a informação falsa, sozinha ela não funciona. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter bem assim, nítido na nossa cabeça. A informação falsa, sozinha ela não funciona. Ela só funciona porque ela encontra um ambiente propício à sua divulgação, propício à sua entrada
em lugares que ela nem imaginaria e, principalmente, ela só funciona porque ela tem um ambiente propício em termos de mentalidade. Uma informação falsa não muda uma opinião que já está formada. A informação falsa, ela trabalha com predisposições. Para eu acreditar numa informação, para eu me sentir estimulado, influenciado por ela, você precisa me passar essa informação de uma maneira que ela vá ao encontro das minhas predisposições. Por isso, uma informação falsa, digamos, de um determinado caráter, ela vai mexer com os afetos, vai mexer fisicamente até com a pessoa que já tem uma predisposição a aceitar aquele estímulo. Se a pessoa não tiver uma predisposição a isso, não adianta, você pode falar o que quiser, eu não vou acreditar. Pensa, e todo mundo que está ouvindo a gente, pensa numa pessoa que você ama, que você confia. Para alguém quebrar a sua confiança nessa pessoa, tem que trazer foto, imagem, confirmação de um monte de fatos, coisa. Né? Fatos. Chegar e falar assim lá, olha, teu avô não gosta de você, sua avó não vai gostar. Como assim? Que isso? Assim, minha avó vai falar, mas você tá doido, não vou. Quando eu tenho uma predisposição, qualquer estímulo vai ser o estopim para eu dar vazão a essa predisposição. Então a fake news, eu diria o seguinte, e a notícia não é boa, quando eu digo que não é para jogar a culpa na fake news só, não é dizer, então tá tudo bem. Não, a fake news encontrou um ambiente muito propício a se espalhar, a se divulgar e a criar raízes. Aonde que ela cria raízes? Na predisposição, na mentalidade de milhares, milhões de pessoas que estavam só esperando aquela fake news específica, aquela outra informação falsa para dar vazão a coisas que talvez estivessem lá dentro, ou represadas, ou mesmo adormecidas. Porque num ambiente democrático e de diálogo, a gente deixa as nossas sombras mais adormecidas no respeito ao outro. Quando eu aprendo, no entanto, que eu posso desrespeitar o outro, que eu posso colocar para fora tudo isso que eu tenho aí que estava represado, aí eu falo, opa, então agora, chegou a hora de falar. Exatamente, agora eu vou falar todas as verdades. A gente é tão cheio de verdade. Agora eu vou falar todas as verdades que eu não falei ao longo de tantos anos. Cara, eu fico muito passada, assim, a palavra é essa, passada, porque em 2018 e em 2022, assim, foi muito forte essa coisa das fake news, essas coisas das notícias falsas e toda essa questão de divulgação, né, de compartilhamento, e aí na internet isso toma, às vezes, muito mais proporção. Eu vi um estudo falando também que as fake news, elas se propagam 70% mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então, isso para mim é muito chocante, porque não dá nem tempo da pessoa, tipo assim, assimilar e falar, não, eu acho que eu vou... Peraí que eu vou olhar outras coisas, né? Então, é a coisa de você ler uma manchete e compartilhar, encaminhar, sei lá, fazer alguma coisa. Eu fico pensando muito na superficialidade. Provavelmente não é uma informação que as pessoas vão parar para avaliar e tem um nível de aprofundamento muito raso, né? Nesse caso, não tem aprofundamento, porque é uma notícia muito voltada para consumo, de divulgação muito Totalmente. rápida. Totalmente. Isso tem uma razão, tem duas razões. Primeiro que, para você fazer uma notícia séria, você precisa de tempo, você precisa de gente, você precisa de equipe, você precisa de profissionais que tenham comprometimento, você precisa de um monte de coisa que a notícia falsa não precisa. Com um computadorzinho, assim, médio nível, eu já consigo fazer conhecimentos de programação básicos, eu já consigo manipular uma imagem, consigo usar recursos digitais para fazer isso, então eu não preciso de tempo. Segundo, ela se parece muito com uma notícia verdadeira. Então, ela é feita para enganar. Ela tem toda a carinha de notícia verdadeira. Não é difícil, porque todas e todos nós, a gente já nasceu criado num ambiente onde tem notícia, onde tem manchete, onde a gente está acostumado com o jornalismo. Então, para qualquer pessoa fingir, fazer uma simulação de uma notícia, não é difícil. O resultado é que quem recebe, a não ser que vá se dar ao tempo, e de novo essa teclinha do tempo, a não ser que a pessoa vai se dar o tempo de ler e olhar e falar, não, eu vou ler essa notícia inteira. Não, é mais fácil eu já passar para uma outra pessoa, principalmente se ela confirma o que eu estava falando para outra pessoa. Porque aqui entre nós, poucas coisas, talvez para algumas pessoas, assim, poucas coisas provocam mais júbilo do que falar, viu? Eu estava certo. Eu estava certo.
Não que às vezes a gente não tenha vontade de olhar para uma amiga, para um amigo olhar e falar, te falei, não falei. Sim. Avisei que era armadilha, mas você foi lá e ficou com a pessoa. Agora só. Agora só. Viu? Não respondeu no Zap, te ignorou, foi ignorado com sucesso, agora só. Não, total, assim, e eu fico pensando muito nessa, não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas o caso da Marielle, né, assim que ela foi morta aqui no Rio de Janeiro, no Facebook e no Instagram, cara, foi coisa assim de meia hora, já tinha notícia falsa sobre ela, falando que ela era mulher de bandido, coisa nesse sentido, de que ela estava fechada com tráfico, não sei o que lá, enfim. Notícias muito bizarras com uma finalidade de colocar o nome da Marielle na lama, de descredibilizar todo o trabalho político que ela teve, além de ter acontecido tudo o que aconteceu. Então, a imagem e a memória dela também foram muito usadas de uma forma muito péssima, assim. Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro, assim que ela foi morta, que a gente soube, né, tudo que foi noticiado, foi muito triste, assim. Quem acompanhava o trabalho dela, principalmente nas comunidades onde ela estava, foi muito triste tudo. E depois de ter acontecido o que aconteceu, literalmente dela ter sido executada, usarem a imagem dela para fazer fake news, para descredibilizar toda a luta que ela teve enquanto uma pessoa pública da política. Então, eu acho isso muito complicado e cada vez mais, assim, a gente precisa ter mais mecanismos, né, de se proteger, de entender também como que a gente dá créditos ou não dá créditos a uma notícia, para a gente entender mesmo no nível de educação, assim, do tipo, olha, identificar uma notícia, ou bater o olho e pensar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Porque é isso, assim, as coisas estão ficando tão bem elaboradas, né? Porque antes era uma coisa meio que você via, tipo, não tem tanto trabalho, né, ali naquele post, naquela informação, mas hoje as coisas estão ficando mais rebuscadas, né? Então eu fico pensando muito nesse ponto de vista de educação mesmo das pessoas, né? Olha, o cenário nesse ponto, vou te falar que ele precisa de muitas transformações. Pelo seguinte, à medida em que o público vai ficando mais crítico e exigente, as fake news vão ficando mais elaboradas. Você falou isso, tem que ter toda a razão. E para você distinguir uma informação verdadeira de uma falsa, você precisa de tempo, interesse e contexto. Tempo para ir atrás. E eu não sei se eu tenho. A gente consegue ver, você consegue ver todas as notícias e ir atrás? Não. Segundo, interesse. Esse é um ponto que, a meu ver, ele dói mais, porque a questão do tempo já é complicada, mas é externa ao indivíduo. O interesse é o que pega mais. Porque acreditar numa notícia falsa, compartilhar, não ir atrás, tudo bem no sentido de você pensar, eu não tenho tempo, então isso deve ser verdade. Outra coisa é falar, isso não me interessa. Tudo bem que nem todo mundo está interessado em tudo, cada pessoa tem os seus grupinhos de interesse, tem os seus tipos de interesse, tudo bem, beleza, mas existem questões de interesse público. E questões que nós precisaríamos, em termos de cultivo da cidadania, ir atrás. Eu acho que essa talvez seja a formação de base, de pensar não os meios, mas o que vem antes deles. Eu diria que antes, se a gente tiver uma boa educação para a cidadania, nós não vamos precisar de uma educação para debelar as fake news. Se a gente tiver uma boa educação para a cidadania, você não precisa se preocupar com uma educação específica para fake news, porque a pessoa vai olhar e falar, não, isso aqui não pode ser verdade dentro de um sistema democrático. Se for verdade, algo está muito errado, vamos ver o que está errado. Então, mas esse interesse é o interesse cidadão. Ele é o interesse de falar, peraí, eu tenho os meus interesses particulares, mas também existem coisas que transcendem o meu interesse. E aí seria um negócio muito interessante, porque nós já fazemos isso. Pensa. E aí, evidentemente, não é só você, não sou só eu, é o pessoal todo que está ouvindo a gente. Pensa. Quando alguém vem falar uma fake news sobre aquela nossa cantora favorita, a gente não defende a verdade com unhas e dentes? Sim. Porque a gente está sempre se informando. A gente sabe com quem tá, com quem ficou, com quem casou, com quem descasou, que música lançou, por que na música tá falando isso, aquilo e outro, quem tretou com quem. Imagina se a gente pudesse usar esse mesmo interesse, esse mesmo grau de interesse para as questões de cidadania. Perfeito. A gente não se deixaria enganar tão fácil. Perfeito. Nossa, assim, eu acho que isso da questão da cidadania que você trouxe é para tudo, né? É para tudo. Acaba que no final não é só para
informação. E aí é muito significativo isso, porque ela tem uma abrangência muito maior, que não é só a questão de você olhar uma fake news ou pegar e compartilhar algo que você não sabe se é verdade, enfim. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas que forma cidadão. Totalmente. Lembrar, isso é uma coisa importante, lembrar que do outro lado da tela tem um ser humano. Alguém humano vai ler aquela informação. Aquilo vai ter consequências. Nós, às vezes, esquecemos que informações têm consequências. Aquilo que você diz, escreve, fala, apresenta tem consequências, porque talvez alguém acredite. Talvez alguém acredite. De novo, não estou fora do jogo não, tá? Eu tenho a alegria e o privilégio de dar aula, eu tenho a alegria e o privilégio de poder escrever algumas coisas e publicar, e eu sempre me pergunto, se alguém levar isso a sério e acreditar, eu consigo dormir depois? Eu consigo me olhar no espelho depois? Se alguém falar, olha, eu agi porque eu li numa coisa que você falou, ouvi uma coisa que você falou num vídeo, ouvi numa aula sua, e por isso... Porque quando a gente fala, toda comunicação envolve uma responsabilidade imensa com a outra pessoa. E quando a gente fala, quando a gente se comunica, quando a gente fala qualquer coisa, qualquer informação que fica pública, ela nos coloca numa posição de responsabilidade infinita pela outra pessoa. Porque ela está nos ouvindo, e que privilégio maravilhoso alguém nos ouvir no mundo de hoje. E essa responsabilidade, momento teoria, quem fala é um filósofo lituano chamado Emmanuel Levinas, dessa responsabilidade que a gente tem do humano para que a gente possa ultrapassar a barreira da cognição, da pressa, da velocidade e possa reencontrar esse outro que é tão próximo de nós e tão diferente. A proximidade não apaga a diferença, a proximidade apaga a desigualdade. E olha que Levinas, esse filósofo, ele passou pela experiência de campo de concentração. Ele esteve diante do mal absoluto. E em vez de sair de lá revoltado ou desesperançoso, ele propôs toda uma filosofia da alteridade, falando, não, diante do mal absoluto, a única resistência é eu voltar para a esperança de nunca mais repetir esse mal absoluto e construir algo radicalmente diferente. Aonde que eu encontro esse radicalmente diferente? No outro. Porque não tem coisa mais entediante do que me cercar de mim mesmo o tempo inteiro. Nossa, perfeito, maravilhoso, eu amei. Vou procurar depois, inclusive. E aí, partindo para uma outra pergunta, né? Mas também nesse nível de subjetividade que a gente está trazendo aqui, né? A informação falsa, ela tem uma cara, assim. Vamos pensar se ela tem uma cara de... Quais são os principais elementos, assim, de uma informação que ela não flerta com a verdade? Nossa, que fina! Essa não flerta com a verdade. Olha, essa dá para usar em conversa. Amigo, sua informação, seus dados não flertam com a verdade. Gostei. Mas, olha, essa é difícil, viu? O que eu diria é o seguinte, algumas fake news, elas são tão grotescas que você fala, gente, não dá. Quem fez isso precisa de um curso de maldade. Né? Porque nem para fazer um negócio assim a pessoa soube. Você precisa de um curso de malvado. Olha, em geral, é legal desconfiar de informações que comprovam muito o que eu já acredito. Informações que parecem ter sido feitas sob medida para confirmar o meu viés, para confirmar o que eu já penso. Então, informações que elogiam demais alguém, ou que criticam demais alguém, fica de olho. Outra coisa, e aí é uma regrinha bem legal. Bom jornalismo não usa adjetivos. Isso é uma coisa que na faculdade de jornalismo a gente aprende com 5 minutos da primeira aula. Sério? Bom jornalismo... Que legal, eu nunca tinha ouvido isso sobre isso, não. Então, você jamais vai ver, por exemplo, de qualquer governo, tá? Presidente faz mais uma medida desastrosa. Isso não é jornalismo. Jornalismo, a informação correta vai dizer presidente vendeu não sei o quê, comprou não sei o quê, desvalorizou não sei o quê, valorizou, aumentou a taxa Y... jamais vai dar uma opinião... É porque o adjetivo qualifica o sujeito. Exatamente. Veja, não que o jornalismo não tenha opinião, não tenha viés, não tenha nada disso. Estamos longe de falar que a informação é objetiva. O que eu estou dando são algumas dicas para você ver aquela informação que ela é deliberadamente manipulada. No jornalismo, até no jornalismo sério, você vai ter linha editorial, você tem viés, isso é uma discussão que a gente tem muito. Mas uma coisa é você ter uma linha editorial, a outra é você ter uma informação falsa.
Vou dar um exemplo dos dois. Já que você revelou que nós estamos em setembro, Sim. não posso deixar de lembrar que hoje é dia 25 de setembro. Ontem foi a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Sim, sim. Não sei se você é flamenguista, eu não sou São Paulino. Não, eu simpatizo com o Flamengo, mas eu não sou Flamengo, não. Simpatiza com o Flamengo. Então tá assim, joia. é porque eu não sou a gata do time, entendeu? Entendi. Eu sou assim, eu vejo, tá passando, eu vejo, entendeu? Mas eu não sou. Então, beleza. O que é um viés? Tá? Um viés, hoje o São Paulo ganhou ontem lá a Copa do Brasil, a informação correta é São Paulo ganha a Copa do Brasil. Ou qualquer variação em cima disso. Um viés é você colocar Flamengo se sagra vice-campeão da Copa do Brasil. Tá errado? Não tá. Mas não é essa manchete correta. O jornalismo diz, olha, você dá a informação mais importante. A mais importante é o time campeão, não o time vice. Então, você tem um viés. Mas ainda assim a informação é verdadeira. O Flamengo é o vice-campeão. A informação falsa seria em jogo roubado, São Paulo vence Copa do Brasil. Ou, mais ainda, em lance duvidoso, São Paulo vence Copa do Brasil. Ou, com uma mãozinha da arbitragem. Todos esses subtítulos, tá? Para mostrar assim, olha, teve coisa. Olha, aí você já não está mais no viés, na linha editorial. Você está na informação falsa. Então, olha, ficamos sabendo que no Morumbi... Na suposição, tá jogando aqui, né? Exatamente. Os jogadores do Flamengo foram servidos para eles uma refeição que tinha sonífero, por isso que eles não jogaram bem. Pera. Se eu sou um flamenguista triste com a derrota de ontem, dependendo do grau da minha tristeza, porque, veja, isso mexe com a emoção, talvez eu fale, eu sabia, eu sempre soube, foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. Informação falsa, ela sempre vai ter esse viés que mexe muito com a tua emoção. Entendi. Isso daí, então, para você, tem adjetivo? Não tem? Ok. Confirma alguma coisa que você tem certeza que é verdade? Ok, fica mais atento. Justifica alguma coisa? Então, por que perdemos, ou por que ganhamos, ou por que o governo é bom, ou por que o governo é ruim? Tem uma carinha muito de feita sob medida para justificar o que você pensa? Fica de olho porque, por mais que tenha cara de notícia, certamente não é. Então, Caramba. Por exemplo, uma outra coisa. Bom jornalismo não elogia e não critica. Não na manchete. Então você não vai ter nunca uma manchete. Fulano é a maior e melhor governadora que o estado X já teve. Nunca. Não vai. Isso não é jornalismo. O jornalismo vai falar, olha, fulana deixa o governo com 80% da população. Não, tem uma diferença brutal. Agora que você está falando, eu tô tipo, gente, realmente são coisas bem diferentes. Coisas diferentes. Por quê? Uma coisa, e veja, isso vale para todos os lados do espectro político. Uma coisa é eu falar, olha, em 2010, Luiz Inácio Lula da Silva deixou a presidência da República com uma taxa de aprovação de 80%. Isso está correto, uma informação factual, podemos checar. Se tiver incorreto, a gente pode falar, não foi 80, era 79, era 81. Outra coisa é falar, Lula foi o maior presidente da história do Brasil. Você concorda, você discorda? Isso não é jornalístico, isso é uma opinião. Alguém poderia pegar dados para falar, olha, realmente, em termos, sei lá, de combate à pobreza, à desigualdade, foi. Em termos de articulação política, talvez, e assim por diante. Tá? Então, a gente não trabalha no jornalismo com verdades únicas e absolutas. Sim. A gente tem o dado. Gostando da pessoa, não gostando da pessoa, tá? A gente vai trabalhar com esse dado. Olha, ele saiu com 80% de aprovação. O que significa isso? Aí deixa os analistas políticos resolverem. Entendi. Né? Elas e eles têm informação para isso. Aí a gente vai chamar o especialista. Olha, é o maior mesmo? Foi melhor? Não, olha, foi ultrapassado. Não foi. Foi nesse aspecto, não foi no outro. E assim por diante. Mas aí me surgiu uma dúvida. Por exemplo, um colunista ele pode fazer um texto falando da opinião dele. E isso não caracterizaria um jornalismo mequetrefe. Como é que é isso, mais ou menos? De forma alguma. Todo veículo de comunicação, ele tem uma área definida para opinião, aonde a pessoa vai lá e opina, e aí ela fala o que quiser. Como dizíamos antigamente, que a gente usava papel, a gente costumava dizer, o papel aceita tudo.
Sim. O papel não vai se auto-apagar e falar, meu amigo, você escreve muito mal, vou me auto-apagar. Sim. Então, o papel aceita tudo. Você vai ter gente que fala, olha, isso aqui é minha opinião. Não é um fato, ou melhor, é uma opinião a respeito de um fato. Porque mesmo na opinião, no jornalismo, a gente tem que se basear em fatos para que a opinião não seja achismo. Entendi. A opinião não seja... Então eu posso falar, olha, sei lá, governo, qual é o fato? O governo aumentou a taxa de juros. Eu vou entrar numa área que eu não entendo nada, que é número, só para passar vergonha diante de alguém que tem mestrado em contabilidade. Então, que isso, pessoal? Supondo que eu entendesse alguma coisa, eu poderia falar, olha, o governo subiu a taxa de juros, quais são as consequências? Eu vou me basear no fato e vou falar, olha, com a situação atual da China, dos Estados Unidos e não sei do que, aumentar a taxa de juros pode ser um erro. Por quê? Porque vai aumentar, deixa eu falar várias palavras que eu não entendo, vai aumentar a Selic, vai diminuir os juros, vai aumentar a liquidez e vai quebrar alguma taxa de, deixa eu pensar, debêntures. Não falei em debêntures, que eu também não sei o que é. Então, usei uma palavra que é aleatória, que eu não entendo, eu só ouço nesse jargão. Para quem entende, a pessoa vai falar, poxa, faz sentido. Não concordo, mas faz sentido. Outra coisa é você falar, começar simplesmente da sua opinião. Elevar a taxa de juros foi a pior coisa que o governo já fez. Não, peraí, me explica, por que foi a pior? Traduz para mim. Entendi. A informação, comunicação, em muitos aspectos, é tradução. Traduz para mim. Eu não entendi nada desse negócio de Selic, juros, debenture, eu não sei, vende em lata isso, não entendo nada. Aí alguém vai me traduzir, uma boa jornalista econômica, uma boa analista, vai me traduzir e falar, olha, tá vendo aí quando você vai na padaria, o preço do trigo, entendi tudo, por que o meu pãozinho aumentou. Isso é bom jornalismo. Entendi. Então ele pega o fato, né, explica o fato e aplica também uma linguagem que as pessoas consigam ver no dia a dia. Exatamente, para fazer sentido, né? Para ser entendido. Alguém está gastando tempo e provavelmente dinheiro lendo aquilo. Existe um compromisso ético e aí sim até de compra e venda. E no melhor sentido possível. Você está pagando pela minha informação, pela informação que eu tenho, o meu compromisso ético é dar a melhor informação possível, traduzida da maneira mais detalhada e bem feita, porque esse é o nosso acordo. E aí não tem problema nenhum, é isso aí. E aí, indo para a nossa última pergunta, tem alguma solução para esse cenário, professor? Essa grande coisa, amálgama aí de notícias falsas, pós-verdade. E como é que a gente pode trilhar ou pensar numa solução, por exemplo? Ana Carolina, tem solução sim, talvez não a curto prazo, mas tem solução, eu tenho esperança. Não uma esperança ingênua, eu tenho esperança sempre crítica, olhando, tentando ver algumas coisas, mas se eu não tivesse esperança, eu não seria professor. Então, tem sim, porque só o fato da gente trazer esse assunto para a conversa, e não só aqui, evidentemente, em tudo quanto é lugar, já dá um estalozinho. Fala, peraí, não acredite em tudo que você lê, não. Cuidado, não é exatamente isso que você está falando, presta atenção, vamos lá, quanto mais a gente conversa sobre um assunto, esse assunto espalha, e pelo menos, ainda que alguém rejeite totalmente, pelo menos vai ouvir. Pelo menos vai escutar, falar, de repente esse negócio é fake news, de repente esse negócio aí é pós-verdade. Então, eu acredito muito no poder transformador da palavra, no poder transformador da escrita, no poder transformador da escuta. E quando a gente fala de um assunto na sala de aula, num vídeo, na rede social, que a gente falou tão mal delas, coitadas, mas na rede social, quando a gente puxa para esse engajamento, eu acho que falar disso é importante, porque no espaço público, a voz ela tem uma força muito, muito grande. Ela ajuda as pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas, fazem as pessoas perceber que tem outras iguais a elas e que, portanto, dá para você se fazer ouvir, entender. E falar desse assunto é bom porque a partir daí a gente começa a ter dúvida. A gente provoca dúvida. E a gente vai pensando e aprendendo, todo mundo juntos, a gente vai aprendendo a pensar em soluções. Então, vamos falar de fake news. A gente nunca falou tanto em notícia falsa como nos últimos 6 anos. Claro, a gente pode olhar e falar, puxa, que pena, né, que a gente teve que falar disso. É verdade, mas que bom que a gente tem o fenômeno e pode falar sobre o fenômeno. Então a gente está falando disso, a gente está olhando, a gente está atento. Seria muito pior se isso existisse, como num passado mais remoto, onde você tinha quase tudo isso,
Você só não tinha pessoas falando a respeito. Sim, sim. Não, perfeito. Eu amei essa sua fala. Porque eu acho que quanto mais a gente consegue falar e trazer isso para uma nossa realidade, mais é possível a gente se apropriar disso, né? A gente entender o que de fato está acontecendo para criar suas estratégias de enfrentamento mesmo, né, dessa situação. E conseguir também trazer pessoas para próximo disso. Porque eu acho que eu e minha mãe, assim, a gente troca muito, né, sobre informação. E eu sempre falei para ela, falei, mãe, checa a informação, olha a informação. E minha mãe é uma pessoa mais velha, ela não tem essa vivência de rede social, claro, ela tem, mas de uma forma muito diferente de mim. Então, eu e ela, assim, a gente sempre trocou muito sobre isso e ela sempre procurou as informações, assim, principalmente na época de eleição, que estava uma doideira, a gente sempre trocava informação também sobre o Covid, sobre a pandemia, o vírus, né, como que agia, o que estava acontecendo. Então, através desses debates, né, que você bem falou, a gente conseguiu se aproximar e falar sobre essas questões também, né, num nível micro, eu e minha mãe, eu e alguns outros amigos, enfim. Você falou isso agora, eu lembrei que minha mãe faleceu em 2021, né? E uma das últimas conversas que a gente teve foi sobre isso. Quando ela ainda, enfim, estava plenamente lúcida, tudo, que a gente teve uma conversa, foi uma conversa sobre desinformação, fake news, a predisposição a acreditar em fake news. Estava justamente indo levar ela para tomar a segunda dose da vacina, né? E eu lembro muito bem no carro a gente falando isso. Mas é no micro que essas coisas acontecem. É você falando com uma pessoa, porque às vezes você fala para 100 e não sensibiliza nenhum. Às vezes você fala para 2 e você transforma 50% de quem está te ouvindo. Isso faz muita diferença, porque todo mundo é multiplicador em potencial. Sim, com certeza, com certeza. Professor Luiz, eu quero te agradecer muito por vir conversar com a gente. A gente aqui do Casa 8 fica muito feliz com o seu bate-papo e eu quero abrir esse espaço para você indicar algum conteúdo ou falar sobre qualquer coisa que você queira. Fica à vontade. Em primeiro lugar, eu te agradeço muito. Foi um bate-papo muito, muito legal, muito provocador. Algumas perguntas que você fez eu precisaria de alguns anos para responder, dar a resposta inteira, completona. Mas, assim, é muito legal isso, esses diálogos são sempre legais. Agora você me pegou de surpresa, dá sugestões, assim, nossa. Olha, sugestão. Para quem gosta de cultura pop, para quem gosta de filme, assim, mais de aventura, a gente tem algumas coisas muito interessantes para pensar. Para pensar essa questão da desinformação, tem uma recomendação que vem diretamente da cultura pop. Capitã Marvel. Sim. O filme da Capitã Marvel. Por quê? Porque, não vou dar spoiler, mas no começo do filme a gente tem uma narrativa de um povo a respeito de outro. E, de repente, na metade do filme, a gente é provocado, e principalmente a Capitã Marvel, né, ela passa por uma crise, ela é provocada a pensar se todas as informações com as quais ela vinha sendo formada eram reais. E aí, estou dando um exemplo aí, porque não é um filme específico que vai falar sobre verdade, mentira, pós-verdade. É um filme muito divertido, muito, muito bacana, tal. A heroína vence no final, já tranquiliza todo mundo. É filme com pipoca, com o crush, com o match, com quem você quiser, beleza. Mas dá pra gente pensar, falar, opa, peraí, como é que a gente forma nossas crenças, como é que a gente trabalha a nossa memória, porque das lembranças a gente forma também a imaginação. Então, acho que, de verdade, não vim preparado para dar tipo, as referências, assim, mas acho que essa aí pode ajudar bastante sobre o pensamento crítico, que eu falei da crítica, que ela não começa sem uma autocrítica. Talvez 2 livros de Bell Hooks, uma filósofa estadunidense que assim, é sensacional, imagino que alguma parte da audiência aqui do Casa 8 já conheça, talvez seja tão fanboys e fangirls quanto eu. O primeiro se chama Ensinando o Pensamento Crítico, justamente, aonde com aquele estilo sempre fluido, maravilhoso dela, a tradução está impecável também, ela vai nos ajudar a pensar o que é o pensamento crítico, que crítica evidentemente não é falar mal. Sim. E o outro dela também, que é sobre a questão da teoria, que se chama justamente Ensinando a Transgredir, onde ela vai falar do potencial que o conhecimento tem para oprimir, em alguns casos, mas do potencial libertador que o conhecimento dialógico tem. E aí ela vai falar com um monte de gente, inclusive um brasileiro chamado Paulo Freire,
ela vai se legal! Várias pessoas, eu acho que são pontos importantes para a gente pensar. As questões são panos de fundo para as questões que a gente conversou aqui, que você provocou tão bem. Então, só queria agradecer mesmo, foi super legal, iluminando aí uma tarde de segunda-feira. Ai, professor, eu amei também o papo. Da Bell Hooks eu ainda não li esses dois. Eu já li o Tudo Sobre o Amor. Ele é lindo, ele é bem legal. E vou procurar esses dois aí. Obrigado. E esse foi mais um programa do Casa 8, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é @podcastcasa8, tudo junto. Compartilha, comenta, manda DM ou e-mail, se você preferir. Fala pra gente o que você achou, beleza? Valeu, pessoal! Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Segue lá no Instagram, @euthiagoaugusto. Até o próximo podcast.